seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Bem, eu gostaria muito de conversar hoje com vocês sobre crescimento, expectativa para com o outro. Quando essa expectativa ela não é correspondida, por que que a gente fica tão chateado? O que isso tem a ver com a gente de alguma forma? Bem, esse vídeo ele não tem um roteiro, normalmente os meus vídeos aqui não tem. É muito relacionado ao que eu vivo, o que eu já vivi, o que eu estou vivendo. E talvez ajude você aí de alguma forma. Bem, eu percebi em alguns casos comigo e com pessoas próximas que eu conheço, que existe uma certa expectativa relacionada a várias coisas. E aqui a gente pode botar relacionamentos, trabalhos, progressão de carreira, né, enfim, amizades, às vezes uma expectativa que a gente tem com a gente mesmo. Que, sei lá, daqui 5, 10 anos eu gostaria de, sei lá, estar numa multinacional ou, no meu caso, ser uma cartomante super reconhecida. Não é o meu caso, mas enfim, hipoteticamente falando. E aí quando essa expectativa ela não é correspondida, podemos assim dizer, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente fica chateado. Ou então quando o outro ele não corresponde a uma expectativa nossa. Sei lá, eu acho que Mariazinha, Joãozinho, deveria agir dessa forma, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Só que você percebe com o tempo isso, com eu não, obviamente eu não me acho uma pessoa velha, né, mas com a idade e com querer ter conhecimento e querer se conhecer e, consequentemente, quando você conhece o outro também, porque todo mundo aqui está tentando ser uma pessoa melhor, ou ter uma vida melhor, ou entender certas coisas, e nesse meio tempo a gente não vai corresponder às nossas expectativas e à expectativa do outro. E aí você pode estar se perguntando, mas o que que isso tem a ver com a espiritualidade? Bem, é que a gente poderia linkar várias coisas, por exemplo, você entra num terreiro e você gostaria muito que fosse de certa forma, ou agisse de um jeito específico, só que obviamente não vai corresponder às suas expectativas, porque tudo que mora na nossa cabeça é muito mais bonito, é muito mais quase Disney, podemos assim dizer, tudo é muito perfeito. A nossa cabeça ela gira assim, ela gira no meio que numa perfeição, em algo incrível e maravilhoso e vai ser isso. E não tá errado em querer assim, desejar assim, só que quando passa de você, ou seja, quando a sua expectativa ela vai em cima do outro, seja ele quem for, pessoas próximas, conhecidas, familiares, namorado, namorada, enfim, você muito provavelmente vai se decepcionar, porque as pessoas, elas são únicas e tá todo mundo tentando, eu espero, né. Eu pelo menos acredito, tenho a expectativa de que esteja todo mundo tentando ser alguém melhor, nas condições que tem, na cabeça que dá, na vida que lhe cabe. E aí quando o outro, de certa forma, ele não traduz isso do que você gostaria que fosse, da forma como você gostaria que as coisas caminhassem, você se entristece. Você sente que a expectativa não foi alcançada. Mas você percebe o quanto isso é ruim? Você está sendo uma pessoa extremamente grosseira, podemos assim dizer, porque você está colocando algo que você acha que deveria ser em relação ao outro. Mas você pode falar: "Não, mas realmente a pessoa foi horrível, a pessoa ela tomou uma sei lá, fez uma coisa ruim pra mim, pra alguém que eu conheço, tomou um posicionamento que nada tem a ver com a realidade", podemos assim dizer, realmente um posicionamento ruim. Nesses casos, e claro, casos extremamente específicos de uma situação mais complicada e
e com diversos X e Y e fatores específicos, realmente a pessoa não é só que ela não correspondeu a uma expectativa, ela teve uma ação que, como eu posso falar isso? Que atingiu negativamente não só ela, mas as pessoas em volta. Isso é uma questão. Aqui eu tô falando de situações que você coloca realmente uma expectativa. Alguém, por exemplo, você tá num relacionamento, vou botar acho que relacionamento, que normalmente acontece mais esse criar a expectativa. Vamos dizer que a Maria, né, ela quer ser mãe, ela tem um desejo de ser mãe e ela quer encontrar um cara que corresponda a essa expectativa dela. Então ela vai procurar alguém, um cara ou uma mulher que também queira ter filhos, que também queira construir uma família que seja ela, a pessoa com quem ela está se relacionando e o filho, os filhos, enfim. Isso é uma expectativa. Você normalmente o saudável pelo menos seria você sentar e conversar com quem você está se relacionando e há de ter um relacionamento mais sério, para falar sobre: "Então, Joãozinho, Mariazinha, quero ser mãe ou quero ser pai", enfim, "e é o meu desejo e eu adoraria que desse certo". E aí o outro vai corresponder a isso ou não, e obviamente isso deve ser respeitado, e isso vai fora de você, porque é uma escolha do outro. Então, às vezes você cria toda uma expectativa para com aquela pessoa, e aquela pessoa fala: "Não, mas eu não quero ter filhos, eu gosto da minha vida sem ter filhos". E aí vai de você como você vai lidar com isso. Você, sei lá, vão criar uma alternativa juntos, enfim, ou realmente você vai se afastar dessa pessoa e vai procurar alguém que corresponda às suas expectativas. Claro que aqui eu botei uma situação muito mais drástica, né, mas tem pequenas expectativas que a gente espera, sei lá, uma amizade. Às vezes você tem alguém que você gosta muito, você zela muito pelaquela pessoa, só que ela não correspondeu a uma expectativa sua. Às vezes ela tem um padrão de pensamento, uma forma de lidar com a vida que nada tem a ver com você e, de certa forma, você criou uma expectativa em relação a essa pessoa. Mas aonde eu quero chegar falando isso tudo? É que, será que essa expectativa que você coloca, ela realmente tem a ver com o outro ou ela tem a ver com você? Do jeito que você gostaria que fosse, da forma como você gostaria que a pessoa performasse, pensasse, lidasse com a situação perante aquilo que você criou na sua cabeça. Entenda que quando eu falo isso, é realmente para te colocar no lugar de protagonista da sua vida, de alguém que tem os sabores e as dores, as tristezas e as felicidades de viver a própria vida. E quando eu falo isso, eu sei que vai ter talvez algumas pessoas que não vão, sei lá, se identificar, não vai achar legal e tá tudo bem. Mas eu, Natália, acredito muito que a gente é responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Não tô falando de situações desculpa, não tô falando de situações, como eu posso dizer isso? De situações que o outro te obriga a algo, não é isso, né, obviamente. Eu tô falando aqui das suas escolhas, do que você quer, da forma como você vai lidar com as pessoas, da forma como você vai lidar com a sua vida, da forma como você vai lidar com você mesmo. Familiares, parentes próximos, amizades, relacionamentos, o seu relacionamento com você mesmo, com você mesma. Entenda que quando você cria uma expectativa, essa expectativa ela só fala sobre você mesmo. Você lembra que eu falei antes que expectativa ela mora na nossa cabeça? No que a gente acredita, no que a gente acha que é certo, no que a gente entende que seria o legal? Só que é o que você acha, é o que eu acho. E isso não corresponde à verdade, isso não corresponde a não à verdade universal, mas eu tô falando da verdade do outro. Por isso que eu linko muito à espiritualidade, eu não tô falando de religião, eu não tô falando de nada disso. A liberdade de você viver aquilo que funciona para você. O caminho espiritual, podemos assim dizer, é um caminho de autoconhecimento,
Porque quando você entende que você é o protagonista da sua vida, quando você entende que talvez certas expectativas que você está colocando no coleguinha, talvez tenha a ver com você mesmo, algumas chaves, elas aparecem, algumas portas se abrem e outras se fecham. Então você entende que, tá, eu sou protagonista da minha vida, eu faço as escolhas que eu quero, querendo ou não, porque a gente escolhe todos os dias. Não ache que as escolhas elas moram em grandes ações, isso não existe. São em pequenas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, pequenas escolhas que a gente faz, que vai ser benéfico ou não. Mas a gente decide, a gente escolhe. Então, quando você coloca essa expectativa, isso que você gostaria que o outro fizesse, a forma como o outro deveria agir perante tal situação, isso só diz perante a você mesma, a você mesma. Então, quando você percebe isso, talvez você entenda que certas ações que você queria que o outro fizesse, na verdade, você queria que você fizesse em algum momento da sua vida. Ou você gostaria que você tivesse agido em tal situação, ou você mesmo gostaria de agir dessa forma. Só que por algum motivo você não consegue, por algum motivo você não dá. Ou então você pode falar: "Não, Nath, mas eu ajo assim, eu sou essa pessoa", tudo bem, mas você entende que é você. Claro, novamente, eu não estou falando de situações, complicadas e específicas, tá, eu tô falando, assim, no modo geral, do cotidiano, tá bom? Você entende que é muito ruim você pegar algo que você acha que é certo e querer enfiar a goela abaixo do outro? Talvez se todo mundo entendesse a individualidade do outro, muita coisa não seria do jeito que é, de sociedade no modo geral. E isso é conectado, particularmente, eu acredito, conectado com a espiritualidade. Porque quando você entende que existe particularidades que a sua vida espiritual, ela lhe cabe, ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que funciona para você, não existe certo e errado. Na minha opinião, não existe, esse é o jeito certo de lidar com a sua espiritualidade, esse é o jeito completamente errado. Eu acho que todo mundo é muito diferente, cada um tem um DNA diferente, cada um tem uma aparência diferente, cada um pensa diferente do outro. Algumas coisas, obviamente, vão se conectar ali, algumas informações de um, de outro vão se conectar, mas no fundo é tudo muito diferente. Então, como é que eu posso dizer que o jeito certo é você, sei lá, ir pro lado da, sei lá, bruxaria natural, ir pro lado de, sei lá, vai virar cristão, ou não vire cristão, odeie Deus, ou Jesus não existe, a Bíblia é horrível. Claro que você precisa ter raciocínio, né? Você precisa raciocinar, você precisa ter um pensamento lógico, pesquisar sobre as coisas, ir atrás dos assuntos. Tá, isso aqui realmente é isso mesmo? E tá vendo que isso se linka muito com a parte de ser o protagonista da sua vida, sobre parar de criar expectativas. Eu sei que é difícil, como eu falei, a gente é ser humano. Normalmente, naturalmente, a gente vai criar expectativas, mas talvez quando você perceber que você está criando essa expectativa para com o outro, para com uma situação, algo que você gostaria que acontecesse, quando você tem essa noção, quando você está ali naquele momento, você não está no modo automático, você está presente na sua cabeça, na sua vida, você consiga segurar e pensar: opa, talvez não seja aqui um caminho legal eu seguir, talvez não seja legal eu criar tanta expectativa. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou fazer a minha parte, vou fazer o melhor que dá. Agora, se vai dar certo, se não vai dar certo, passa de você. Por exemplo, você vai participar de uma seleção para uma empresa. E é um cargo muito legal, faz total sentido para você, você percebe, você vê que aquilo é para você, de certa forma. Você cumpre todos os pré-requisitos, as competências, as skills, soft skills, enfim. Você é maravilhoso, maravilhosa para aquele emprego, né, para aquela vaga.
você vai fazer o melhor que você pode nas entrevistas, na entrevista, enfim, você vai dar o seu melhor, você vai mostrar a sua competência, você vai mostrar o quanto que você é bom e por que você deveria estar naquele emprego, né, ficar naquela vaga. Só que isso passa de você, porque a pessoa que está fazendo ali as reuniões, as entrevistas, ela que vai decidir: "Ah não, vai ser esse, não, vai ser esse". Então passa de você. Claro que você vai criar uma expectativa e tá tudo bem, mas você ter a noção de que você tá criando uma expectativa e que talvez aquela expectativa ela não vai ser, eh, sanada, enfim, ela não vai acontecer, sabe, pode acontecer, é uma variável. Mas se você vira uma pessoa que simplesmente só cria expectativa, que simplesmente só queria que certas coisas acontecessem da forma como você quer, é quase como uma infantilidade, é quase como lidar com a vida de uma forma muito juvenil. E entenda que aqui eu não tô falando mal de adolescentes, mas é porque quando a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente é criança, a gente acredita muito no mundo da nossa cabeça. E quando a gente vai ficando adulta, a gente vai estudando, a gente vai entendendo a vida, vai entendendo certas coisas, vai se entendendo, pelo menos esse se deveria ser um caminho ali saudável para autoconhecimento, entendimento de si e do outro, você percebe que tem muitas coisas que vão passar de você. Tem muitas coisas que você não tem controle. Na verdade, a gente tem controle de praticamente nada na nossa vida. Então, as nossas expectativas, muitas delas não vão ser sanadas, elas não vão acontecer. E você ficar nessa vida quase que de vitimismo, de que nada acontece, de que ninguém é legal com você, de que você só sofre. E aqui eu acabei linkando o vitimismo, porque ele acaba se conectando também nessa situação. Você acaba vivendo quase que pela metade, porque você espera que o outro faça algo, você espera que o outro ele faça por você, ele corresponda a isso, ele aceite aquilo, ele te coloque nesse caminho, e as coisas elas não funcionam assim. Tem gente picareta? Tem gente que não presta? Tem. Tem tudo isso. Porque o mundo é cheio de gente, e gente pode ser legal e pode ser horrível. E pode ser os 2 também, as pessoas elas podem ser duais. Então basta aqui você, de uma forma muito consciente, muito presente no momento da sua vida, entender isso, e isso não é algo, tudo isso que eu falei até agora, não é algo que desce e você: "Ai não, agora eu entendi, tudo funciona", não. Isso vai acontecer no seu dia a dia, sabe, vai acontecer uma coisinha aqui, uma situaçãozinha ali, e você vai conseguir botar em prática esse protagonismo, podemos dizer, e ser o protagonista na sua vida é bom, mas é cansativo. Porque você entende que muitas coisas na sua vida acontecem ou não acontecem por intermédio seu. Ou por culpa sua, podemos dizer, acho que a culpa é sua, acho que é uma coisa muito forte para se falar. Mas talvez seja também, porque talvez você não queira se movimentar, talvez você espere que o outro faça algo, você espere que alguém te salve, que alguém faça por você. Na espiritualidade isso acontece muito, eu vejo muito essa movimentação de pessoas que criam uma expectativa, por exemplo, tem pessoas que fazem trabalho de amorosos, podemos dizer, acontece bastante, tem bastante procura sobre, né. "Ah, eu gostaria que Joãozinho, Mariazinha ficasse comigo". Vou lá, pago uma pessoa que faz essa magia, faz esse trabalho, e a pessoa quer que aquilo aconteça, a pessoa ela terceiriza aquele trabalho, a pessoa ela terceiriza aquela situação. "Nath, então você não concorda com quem faz magia e ta". Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, e se tem, e se existe, tem um porquê. Mas
particularmente, eu acho que antes de você procurar alguém para fazer algo para você, você deveria fazer primeiro. Ou seja, se é uma situação que realmente faz sentido estar na sua vida, vamos voltar essa situação do relacionamento, da amarração amorosa, podemos assim dizer. Será que essa pessoa realmente deveria estar na sua vida ou você queria que ela cumprisse uma expectativa? Entende que a expectativa, ela mora em muitos cantos e ela se traduz de diversas formas? A expectativa em si, ela não é algo ruim, igual o ego, não é algo ruim. O medo, ele não é algo ruim, ele é algo do ser humano, é algo que a gente tem. A expectativa, particularmente, eu creio quase como se fosse uma emoção. Você tem aquela expectativa. Quando você vai fazer uma viagem, você tem expectativa que seja legal. E aí, quanto mais expectativa você criar, porque a nossa cabeça ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela cria cenários maravilhosos. Não vai ser porque essa viagem, ela tem muitos fatores variáveis que são as pessoas. Às vezes você vai trombar com alguém que tá de mau humor, alguém que brigou, alguém que tá chateado, alguém que não dormiu bem, alguém que tá de ressaca. E aí você vai deixar aquela pessoa, aquela situação atingir a sua viagem? Você vai deixar que aquela situação ela acabe com o seu dia? Ou você vai entrar no lugar de protagonismo, de protagonista da sua vida, vai entender que, talvez essa pessoa não esteja muito legal, enfim, todo mundo tem seus dias, a gente também tem os nossos dias que não estamos bem e tá tudo bem. Então você vai ter que ter essa noção de o que é real, o que é uma expectativa. Essa expectativa ela existe por quê? Aonde ela mora? Talvez um desejo de que algo fosse de um jeito, que alguém agisse de uma forma que você gostaria de agir. Talvez porque você gostaria que alguém fizesse algo por você, essa pessoa não faz, então ela não atinge a sua expectativa. Talvez more em um vitimismo. Nossa, Natália, mas que coisa horrível. Mas é. Que coisa doída de se falar, né? Porque quando a gente se coloca no lugar de quem faz merda também, de quem talvez não tá pensando direito, de quem talvez não tá agindo da melhor forma possível, lidando com as situações da melhor forma que pode, a gente se coloca no lugar de protagonista e entender também que a gente faz merda. Que a gente não toda hora é incrível e maravilhoso e perfeito. Então, se você não é toda hora incrível, maravilhoso e perfeito, como você quer que o outro seja incrível, maravilhoso e perfeito? Enfim, é algo para se pensar. E isso tudo se linka nesses vídeos que eu tô trazendo para vocês de se conhecer, reconhecer suas sombras, reconhecer suas dores, reconhecer talvez quando você tá sendo um babaca, uma babaca. Gente, eu também erro pra caraca. Continuo errando e continuarei errando porque eu não sou perfeita. Mas a gente tem que a gente tem que tentar procurar o equilíbrio de uma forma consciente, saudável, mas procurar o equilíbrio para que a gente consiga ser uma pessoa melhor. Um pouquinho de um pouquinho cada dia. E não procurar no outro algo que falta na gente. Se você procurar algo no outro que está faltando em você, talvez seja o momento de você olhar para dentro e parar de olhar para fora. E essa é uma jornada de autoconhecimento. Eu acho que é o começo, podemos assim dizer, para a jornada. Você se entender, você entender onde você errou, aonde você erra, padrões específicos que você tem que não são tão legais assim, que você precisa mexer nisso, já que você quer ser alguém melhor, já que você quer lidar com a sua espiritualidade da forma que for, aonde você se sentir confortável. Você precisa se conhecer, você precisa se entender, você precisa saber onde você está pecando, você precisa saber onde você está errando, aonde você continua em certos ciclos que nada te levam a lugar nenhum, é quase como se fosse um ciclo vicioso. E ciclos viciosos, eles moram em vários lugares.
em várias dimensões da nossa vida. Então precisa ter um olhar atento a isso, precisa ter um estar presente, e estar presente não é fácil, porque cada um tem uma rotina muito específica, mas se é algo que você quer, se é algo que você procura, você precisa fazer essa movimentação. E aqui eu não coloco no lugar de você tem que fazer porque você é obrigado, não é isso. Mas pense aqui comigo, se você precisa, por exemplo, você está pesquisando mais sobre quimbanda, enfim, umbanda, candomblé, espiritismo, não sei, toda essa galera aí da área espiritual, você vai perceber e você vai trombar nisso, no se conhecer. Algum Exu, alguma pombagira vai te falar isso. Algum espírito desencarnado vai te falar isso. Alguma deidade também pode te falar isso. Porque a gente é um universo. O outro também é um universo. E se a gente se conhece, em algum momento a gente vai conhecer o outro também. Claro que não com a total profundidade, né? Mas se você se entende, se você entende que você tem os momentos bons, ruins, se você entende que você está tentando ser uma pessoa melhor, se você entende que talvez você está tendo uma expectativa que não é coerente com a realidade, se você está tendo uma ação de vitimismo, se você está esperando alguém te salvar, você entende que talvez outros também façam essa movimentação. E quando você reconhece seus demônios, quando você reconhece suas sombras, você consequentemente reconhece a do outro também, quando você vê algo parecido que reverbera em você de alguma forma ou reverberou, porque você teve o conhecimento sobre aquilo. Bem, fica aí de pensamento para vocês e para mim também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!